e hoje eu vim apresentar o meu trabalho sobre o relógio de sol que eu fiz com o meu grupo. O meu grupo é composto pela Bruna Brito, a Maria Clara Soares e o Vinícius Medeiros, e lógico, eu, Alice Paiva. A gente foi orientado pelo professor Everaldo Rodrigues. O tema relógio de sol veio através da ideia do Vinícius. Os temas que estavam disponíveis a gente não tinha gostado muito, então ele sugeriu esse tema. Quando surgiu? O relógio surgiu por volta de 3.500 a 5.000 anos antes de Cristo. Ele veio conforme a necessidade de medir o tempo. Quem inventou? Os egípcios inventaram o relógio. Já os antigos gregos fizeram uma pequena adaptação, utilizando blocos de pedra e pedaços de madeira. Como o relógio solar surgiu? A necessidade de medir o tempo incentivou as formas que servissem para que as pessoas pudessem se orientar temporariamente, como saber a hora de almoçar, voltar para casa e várias outras coisas. O meu avô, por exemplo, ele sabia olhar o céu e ver se estava chegando o horário do meio-dia através da posição do sol. Assim ele conseguia se localizar e saber se estava chegando o horário do meio-dia. Até o nosso coração, ele mede um ritmo de tempo através das batidas. O tempo também é essencial para a nossa rotina, pois com esses pedaços de tempo a gente consegue se organizar e fazer várias coisas. Relógio de sol, ele é um dispositivo que não é mais usado devido a outras invenções, como o relógio de pulso e o celular. O celular, ele é um dispositivo que tem tudo na palma da mão. Você consegue ver o dia da semana, o clima e até mesmo o horário. Existem também o relógio de água e a ampulheta. Para quem não conhece, a ampulheta é aquele pedaço de vidro que tem areia dentro e conforme ela vai caindo, ela vai marcando um tipo de tempo. Quando a areia termina de cair, marcou, por exemplo, 5 minutos. E assim é uma forma de marcar tempo também. Os primeiros relógios de sol, eles foram feitos em forma de curva, com blocos de pedra e madeira. Eles utilizaram a luz e a sombra. Então eles olharam e viram meio que como se fosse uma pedra e falaram: a gente pode usar a luz e a sombra ao nosso favor, podendo medir um tipo de horário através das linhas, conforme o sol batia. O relógio de sol, ele funciona com uma superfície em como se fosse um círculo, marcando com linhas os horários. Uma haste ou uma pilastra servia como ponteiro, utilizando a luz. Ele tem que estar alinhado com o eixo de rotação da Terra, apontando para o norte. O relógio de sol é uma das milhares de invenções da humanidade, e ele tem relação com a natureza e a necessidade de melhorar a vida. O relógio veio com a necessidade de medir o tempo. Já a saúde, as vacinas, os remédios, vieram com a necessidade de curar doenças, tratamentos e várias outras coisas. Já a roda veio com a necessidade de se locomover e transportar coisas. As caravelas vieram da necessidade de se transportar pelo mar e em busca de novos territórios pelo mar também. O relógio de sol, ele tem um ponto que se chama sol a pino, que também é conhecido como horário do meio-dia, que é quando ele está bem no meio e não projeta sombra nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo isso, então os babilônios dividiram o restante da trajetória da sombra em 12 partes, 6 antes do meio-dia e 6 depois do meio-dia. Então assim, o dia estava dividido em 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. E assim surgiu o relógio solar. Eu e meu grupo esperamos que podemos acrescentar um pouco de conhecimento a vocês. Muito obrigada!